Um mártir basicamente é alguém que vai até as últimas consequências pela sua fé. O mártir abre mão de sua própria vida, mas não renuncia à sua fidelidade. Na Bíblia há muitos mártires, mas esse rastro de sangue inocente derramado começou com um homem que foi morto injustamente dentro de sua própria família por causa de seu relacionamento com Deus. E depois de milhares de anos, outro mártir também ficou marcado na história como o primeiro cristão a ter sido martirizado na Bíblia. Embora tenham vivido em épocas e culturas completamente diferentes, esses dois homens tiveram em comum o bom testemunho de obediência e de uma vida comprometida com a vontade do Senhor. Saudações, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo eu vou te explicar quem foi o primeiro mártir da Bíblia e também quem foi o primeiro mártir da igreja. E juntos vamos entender o que podemos aprender com as histórias desses dois homens. De acordo com o livro de Gênesis, Abel foi o primeiro mártir. Ele acabou sendo morto por seu próprio irmão, Caim, em um ato de inveja e raiva. E a morte de Abel foi um marco significativo, pois representou o primeiro assassinato da história e o primeiro caso de martírio por causa da justiça e da fé registrado nas Escrituras. A Bíblia relata que Abel teve uma vida de retidão e obediência a Deus. Ele ofereceu ao Senhor o melhor de suas ovelhas, enquanto seu irmão, Caim, ofereceu frutos da terra. Então, a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Consequentemente, Caim foi dominado por um sentimento de ciúme e ira, que culminou no assassinato de Abel, tornando-o o primeiro mártir da Bíblia. Muitos estudiosos argumentam que o fato de Caim ter oferecido frutos da terra, ao contrário de seu irmão que ofereceu uma oferta de sangue, não deve ter sido o verdadeiro problema da adoração de Caim. Afinal, essas ofertas eram condizentes com as ocupações dos dois irmãos. Na verdade, o texto bíblico parece indicar que o grande problema de Caim estava no seu interior. Parece que ele não estimava de maneira adequada a comunhão com Deus e tentou cultuar ao Senhor de uma forma reprovável. Nesse sentido, a morte de Abel foi resultado direto de sua retidão e fé em Deus, e a rejeição de Caim foi resultado de sua atitude pecaminosa. Inclusive, o escritor de Hebreus, no capítulo 11 de sua epístola, observou que foi pela fé que Abel ofereceu uma oferta maior que a de Caim e alcançou um testemunho que agradou ao Senhor. Mas enquanto Abel, o primeiro mártir da Bíblia, viveu no início da história humana, por outro lado, um homem chamado Estevão viveu no período do Novo Testamento e é reconhecido como o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja primitiva em Jerusalém para servir às viúvas e aos necessitados. Estevão era um homem conhecido por sua fé e capacitação pelo poder do Espírito Santo, e realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele pregava o Evangelho de Cristo com muita sabedoria, e sua pregação sobre Jesus atraiu a ira dos líderes religiosos da época. Em outras palavras, o martírio de Estevão ocorreu num contexto de perseguição promovida pela liderança judaica do primeiro século. Estevão foi acusado falsamente e levado ao Sinédrio, que era uma espécie de corte judaica, e ali ele proferiu um poderoso discurso relembrando a história de Israel e acusando os líderes de matarem o Messias. E para muitos, esse discurso de Estevão foi um dos maiores sermões já pregados na história da igreja. Então, enfurecidos, os líderes judaicos arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte, tornando-o o primeiro mártir da igreja cristã de quem se tem notícias. Inclusive, nesse contexto, o fariseu Saulo de Tarso, que posteriormente se tornou o maior líder da história do cristianismo, consentiu no martírio de Estevão. E para entendermos a importância de Abel e Estevão como mártires, é essencial considerarmos o contexto mais amplo da história bíblica. Desde o início, Deus estabeleceu padrões de justiça e retidão. E Abel, ao oferecer a Deus o melhor de suas ovelhas, demonstrou sua fé e obediência, enquanto Caim, movido pelo ciúme, cometeu o primeiro assassinato.
Da mesma forma, Estevão, ao pregar a palavra de Deus, não teve sua vida por preciosa em detrimento da proclamação do Evangelho, ao ter de enfrentar a oposição dos líderes religiosos. Sua fidelidade e coragem em proclamar a verdade, mesmo diante da morte, o estabeleceram como um exemplo para todos os cristãos. Inclusive, o testemunho de Estevão e sua morte marcaram o início de uma era de perseguição à igreja. Seu martírio também serviu como lição a respeito do custo do discipulado e da fidelidade a Cristo, bem como da importância de permanecer firme na fé, independentemente das circunstâncias. Mas a verdade é que a história do povo de Deus é uma história de mártires. Desde o período do Antigo Testamento, muitas pessoas foram privadas de suas vidas neste mundo por não aceitarem negociar seu compromisso com o Senhor. Dessa forma, ao longo do registro bíblico e da história da igreja cristã, muitas outras pessoas seguiram os passos de Abel e Estevão, sacrificando suas vidas por causa de sua fé em Deus. Tem algo que o mundo tenta esconder, mas precisa ser dito. Nenhuma outra religião no mundo produziu tantos mártires como o cristianismo. E isto já era esperado, considerando que o próprio Senhor Jesus Cristo morreu crucificado, e quase todos os seus apóstolos que lideraram a igreja em seus primeiros anos também foram martirizados. De forma geral, esses mártires, com sua coragem e determinação, servem como exemplos inspiradores para todos os cristãos ao redor do mundo. Eles nos lembram da importância de permanecer fiel a Deus, mesmo diante das adversidades e perseguições. No entanto, é importante que se saiba que o sangue desses mártires não ficará impune. Desde Abel, o primeiro mártir da Bíblia, do qual até mesmo o Senhor Jesus Cristo deu testemunho dele como um modelo de mártir que sofreu por sua fé, há um clamor a Deus para que a justiça seja feita contra aqueles que derramaram sangue inocente. No livro do Apocalipse, por exemplo, o apóstolo João teve a visão das almas dos mártires que clamam por justiça diante do trono de Deus. Nessa visão, João viu que esses mártires receberam vestes brancas, sinal de pureza e justiça, e foram encorajados a esperar um pouco mais de tempo até que se completasse o número daqueles que seriam martirizados por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Isto significa que há um número estabelecido de pessoas que deverão padecer pela causa do Evangelho. Curiosamente, na Bíblia, Cristo chama seus seguidores para serem suas testemunhas diante do mundo. E se você não sabe, a palavra testemunha traduz exatamente o termo grego de onde vem a nossa palavra mártir. Portanto, apesar de todo esse sofrimento, os cristãos são convidados a perseverar na fé, sabendo que o Deus que se assenta no trono do universo está atento ao martírio do seu povo. Apesar de, para a maioria de nós, ainda ser de certa forma tranquilo confessar nossa fé em Cristo, a verdade é que neste momento, em vários lugares ao redor do mundo, há muitos cristãos repetindo os mesmos passos de Abel e Estevão, e se juntando a eles no grupo dos heróis da fé que tiveram suas vidas tiradas por confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu. E se você tem vontade de aprofundar o seu conhecimento na Palavra de Deus de uma forma organizada e objetiva, você pode participar do nosso curso de Teologia Online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um mártir basicamente é alguém que vai até as últimas consequências pela sua fé. O mártir abre mão de sua própria vida, mas não renuncia à sua fidelidade. Na Bíblia há muitos mártires, mas esse rastro de sangue inocente derramado começou com um homem que foi morto injustamente dentro de sua própria família por causa de seu relacionamento com Deus. E depois de milhares de anos, outro mártir também ficou marcado na história como o primeiro cristão a ter sido martirizado na Bíblia. Embora tenham vivido em épocas e culturas completamente diferentes, esses dois homens tiveram em comum o bom testemunho de obediência e de uma vida comprometida com a vontade do Senhor. Saudações, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia
e neste vídeo eu vou te explicar quem foi o primeiro mártir da Bíblia e também quem foi o primeiro mártir da igreja. E juntos vamos entender o que podemos aprender com as histórias desses dois homens. De acordo com o livro de Gênesis, Abel foi o primeiro mártir. Ele acabou sendo morto por seu próprio irmão, Caim, em um ato de inveja e raiva. E a morte de Abel foi um marco significativo, pois representou o primeiro assassinato da história e o primeiro caso de martírio por causa da justiça e da fé registrado nas Escrituras. A Bíblia relata que Abel teve uma vida de retidão e obediência a Deus. Ele ofereceu ao Senhor o melhor de suas ovelhas, enquanto seu irmão Caim ofereceu frutos da terra. Então, a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Consequentemente, Caim foi dominado por um sentimento de ciúme e ira, que culminou no assassinato de Abel, tornando-o o primeiro mártir da Bíblia. Muitos estudiosos argumentam que o fato de Caim ter oferecido frutos da terra, ao contrário de seu irmão que ofereceu uma oferta de sangue, não deve ter sido o verdadeiro problema da adoração de Caim. Afinal, essas ofertas eram condizentes com as ocupações dos dois irmãos. Na verdade, o texto bíblico parece indicar que o grande problema de Caim estava no seu interior. Parece que ele não estimava de maneira adequada a comunhão com Deus e tentou cultuar ao Senhor de uma forma reprovável. Nesse sentido, a morte de Abel foi resultado direto de sua retidão e fé em Deus, e a rejeição de Caim foi resultado de sua atitude pecaminosa. Inclusive, o escritor de Hebreus, no capítulo 11 de sua epístola, observou que foi pela fé que Abel ofereceu uma oferta maior que a de Caim e alcançou um testemunho que agradou ao Senhor. Mas enquanto Abel, o primeiro mártir da Bíblia, viveu no início da história humana, por outro lado, um homem chamado Estevão viveu no período do Novo Testamento e é reconhecido como o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja primitiva em Jerusalém para servir às viúvas e aos necessitados. Estevão era um homem conhecido por sua fé e capacitação pelo poder do Espírito Santo, e realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele pregava o Evangelho de Cristo com muita sabedoria, e sua pregação sobre Jesus atraiu a ira dos líderes religiosos da época. Em outras palavras, o martírio de Estevão ocorreu num contexto de perseguição promovida pela liderança judaica do primeiro século. Estevão foi acusado falsamente e levado ao Sinédrio, que era uma espécie de corte judaica, e ali ele proferiu um poderoso discurso relembrando a história de Israel e acusando os líderes de matarem o Messias. E para muitos, esse discurso de Estevão foi um dos maiores sermões já pregados na história da igreja. Então, enfurecidos, os líderes judaicos arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte, tornando-o o primeiro mártir da igreja cristã de quem se tem notícias. Inclusive, nesse contexto, o fariseu Saulo de Tarso, que posteriormente se tornou o maior líder da história do cristianismo, consentiu no martírio de Estevão. E para entendermos a importância de Abel e Estevão como mártires, é essencial considerarmos o contexto mais amplo da história bíblica. Desde o início, Deus estabeleceu padrões de justiça e retidão. E Abel, ao oferecer a Deus o melhor de suas ovelhas, demonstrou sua fé e obediência, enquanto Caim, movido pelo ciúme, cometeu o primeiro assassinato. Da mesma forma, Estevão, ao pregar a palavra de Deus, não teve sua vida por preciosa em detrimento da proclamação do Evangelho, ao ter de enfrentar a oposição dos líderes religiosos. Sua fidelidade e coragem em proclamar a verdade, mesmo diante da morte, o estabeleceram como um exemplo para todos os cristãos. Inclusive, o testemunho de Estevão e sua morte marcaram o início de uma era de perseguição à igreja. Seu martírio também serviu como lição a respeito do custo do discipulado e da fidelidade a Cristo, bem como da importância de permanecer firme na fé, independentemente das circunstâncias. Mas a verdade é que a história do povo de Deus é uma história de mártires. Desde o período do Antigo Testamento, muitas pessoas foram privadas de suas vidas neste mundo
por não aceitarem negociar seu compromisso com o Senhor. Dessa forma, ao longo do registro bíblico e da história da igreja cristã, muitas outras pessoas seguiram os passos de Abel e Estevão, sacrificando suas vidas por causa de sua fé em Deus. Tem algo que o mundo tenta esconder, mas precisa ser dito. Nenhuma outra religião no mundo produziu tantos mártires como o cristianismo. E isto já era esperado, considerando que o próprio Senhor Jesus Cristo morreu crucificado, e quase todos os seus apóstolos que lideraram a igreja em seus primeiros anos também foram martirizados. De forma geral, esses mártires, com sua coragem e determinação, servem como exemplos inspiradores para todos os cristãos ao redor do mundo. Eles nos lembram da importância de permanecer fiel a Deus, mesmo diante das adversidades e perseguições. No entanto, é importante que se saiba que o sangue desses mártires não ficará impune. Desde Abel, o primeiro mártir da Bíblia, do qual até mesmo o Senhor Jesus Cristo deu testemunho dele como um modelo de mártir que sofreu por sua fé, há um clamor a Deus para que a justiça seja feita contra aqueles que derramaram sangue inocente. No livro do Apocalipse, por exemplo, o apóstolo João teve a visão das almas dos mártires que clamam por justiça diante do trono de Deus. Nessa visão, João viu que esses mártires receberam vestes brancas, sinal de pureza e justiça, e foram encorajados a esperar um pouco mais de tempo até que se completasse o número daqueles que seriam martirizados por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Isto significa que há um número estabelecido de pessoas que deverão padecer pela causa do Evangelho. Curiosamente, na Bíblia, Cristo chama seus seguidores para serem suas testemunhas diante do mundo. E se você não sabe, a palavra testemunha traduz exatamente o termo grego de onde vem a nossa palavra mártir. Portanto, apesar de todo esse sofrimento, os cristãos são convidados a perseverar na fé, sabendo que o Deus que se assenta no trono do universo está atento ao martírio do seu povo. Apesar de, para a maioria de nós, ainda ser de certa forma tranquilo confessar nossa fé em Cristo, a verdade é que neste momento, em vários lugares ao redor do mundo, há muitos cristãos repetindo os mesmos passos de Abel e Estevão, e se juntando a eles no grupo dos heróis da fé que tiveram suas vidas tiradas por confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu. E se você tem vontade de aprofundar o seu conhecimento na Palavra de Deus de uma forma organizada e objetiva, você pode participar do nosso curso de Teologia Online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um mártir basicamente é alguém que vai até as últimas consequências pela sua fé. O mártir abre mão de sua própria vida, mas não renuncia à sua fidelidade. Na Bíblia há muitos mártires, mas esse rastro de sangue inocente derramado começou com um homem que foi morto injustamente dentro de sua própria família por causa de seu relacionamento com Deus. E depois de milhares de anos, outro mártir também ficou marcado na história como o primeiro cristão a ter sido martirizado na Bíblia. Embora tenham vivido em épocas e culturas completamente diferentes, esses dois homens tiveram em comum o bom testemunho de obediência e de uma vida comprometida com a vontade do Senhor. Saudações, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo eu vou te explicar quem foi o primeiro mártir da Bíblia e também quem foi o primeiro mártir da igreja. E juntos vamos entender o que podemos aprender com as histórias desses dois homens. De acordo com o livro de Gênesis, Abel foi o primeiro mártir. Ele acabou sendo morto por seu próprio irmão, Caim, em um ato de inveja e raiva. E a morte de Abel foi um marco significativo, pois representou o primeiro assassinato da história e o primeiro caso de martírio por causa da justiça e da fé registrado nas Escrituras. A Bíblia relata que Abel teve uma vida de retidão e obediência a Deus. Ele ofereceu ao Senhor o melhor de suas ovelhas, enquanto seu irmão Caim ofereceu frutos da terra. Então, a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim.
Consequentemente, Caim foi dominado por um sentimento de ciúme e ira, que culminou no assassinato de Abel, tornando-o o primeiro mártir da Bíblia. Muitos estudiosos argumentam que o fato de Caim ter oferecido frutos da terra, ao contrário de seu irmão que ofereceu uma oferta de sangue, não deve ter sido o verdadeiro problema da adoração de Caim. Afinal, essas ofertas eram condizentes com as ocupações dos dois irmãos. Na verdade, o texto bíblico parece indicar que o grande problema de Caim estava no seu interior. Parece que ele não estimava de maneira adequada a comunhão com Deus e tentou cultuar ao Senhor de uma forma reprovável. Nesse sentido, a morte de Abel foi resultado direto de sua retidão e fé em Deus, e a rejeição de Caim foi resultado de sua atitude pecaminosa. Inclusive, o escritor de Hebreus, no capítulo 11 de sua epístola, observou que foi pela fé que Abel ofereceu uma oferta maior que a de Caim e alcançou um testemunho que agradou ao Senhor. Mas enquanto Abel, o primeiro mártir da Bíblia, viveu no início da história humana, por outro lado, um homem chamado Estevão viveu no período do Novo Testamento e é reconhecido como o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja primitiva em Jerusalém para servir às viúvas e aos necessitados. Estevão era um homem conhecido por sua fé e capacitação pelo poder do Espírito Santo, e realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele pregava o evangelho de Cristo com muita sabedoria, e sua pregação sobre Jesus atraiu a ira dos líderes religiosos da época. Em outras palavras, o martírio de Estevão ocorreu num contexto de perseguição promovida pela liderança judaica do primeiro século. Estevão foi acusado falsamente e levado ao Sinédrio, que era uma espécie de corte judaica, e ali ele proferiu um poderoso discurso relembrando a história de Israel e acusando os líderes de matarem o Messias. E para muitos, esse discurso de Estevão foi um dos maiores sermões já pregados na história da igreja. Então, enfurecidos, os líderes judaicos arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte, tornando-o o primeiro mártir da igreja cristã de quem se tem notícias. Inclusive, nesse contexto, o fariseu Saulo de Tarso, que posteriormente se tornou o maior líder da história do cristianismo, consentiu no martírio de Estevão. E para entendermos a importância de Abel e Estevão como mártires, é essencial considerarmos o contexto mais amplo da história bíblica. Desde o início, Deus estabeleceu padrões de justiça e retidão. E Abel, ao oferecer a Deus o melhor de suas ovelhas, demonstrou sua fé e obediência, enquanto Caim, movido pelo ciúme, cometeu o primeiro assassinato. Da mesma forma, Estevão, ao pregar a palavra de Deus, não teve sua vida por preciosa em detrimento da proclamação do Evangelho, ao ter de enfrentar a oposição dos líderes religiosos. Sua fidelidade e coragem em proclamar a verdade, mesmo diante da morte, o estabeleceram como um exemplo para todos os cristãos. Inclusive, o testemunho de Estevão e sua morte marcaram o início de uma era de perseguição à igreja. Seu martírio também serviu como lição a respeito do custo do discipulado e da fidelidade a Cristo, bem como da importância de permanecer firme na fé, independentemente das circunstâncias. Mas a verdade é que a história do povo de Deus é uma história de mártires. Desde o período do Antigo Testamento, muitas pessoas foram privadas de suas vidas neste mundo por não aceitarem negociar seu compromisso com o Senhor. Dessa forma, ao longo do registro bíblico e da história da igreja cristã, muitas outras pessoas seguiram os passos de Abel e Estevão, sacrificando suas vidas por causa de sua fé em Deus. Tem algo que o mundo tenta esconder, mas precisa ser dito. Nenhuma outra religião no mundo produziu tantos mártires como o cristianismo. E isto já era esperado, considerando que o próprio Senhor Jesus Cristo morreu crucificado, e quase todos os seus apóstolos que lideraram a igreja em seus primeiros anos também foram martirizados. De forma geral, esses mártires, com sua coragem e determinação, servem como exemplos inspiradores para todos os cristãos ao redor do mundo. Eles nos lembram da importância de permanecer fiel a Deus, mesmo diante das adversidades e perseguições. No entanto,
é importante que se saiba que o sangue desses mártires não ficará impune. Desde Abel, o primeiro mártir da Bíblia, do qual até mesmo o Senhor Jesus Cristo deu testemunho dele como um modelo de mártir que sofreu por sua fé, há um clamor a Deus para que a justiça seja feita contra aqueles que derramaram sangue inocente. No livro do Apocalipse, por exemplo, o apóstolo João teve a visão das almas dos mártires que clamam por justiça diante do trono de Deus. Nessa visão, João viu que esses mártires receberam vestes brancas, sinal de pureza e justiça, e foram encorajados a esperar um pouco mais de tempo até que se completasse o número daqueles que seriam martirizados por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Isto significa que há um número estabelecido de pessoas que deverão padecer pela causa do Evangelho. Curiosamente, na Bíblia, Cristo chama seus seguidores para serem suas testemunhas diante do mundo. E se você não sabe, a palavra testemunha traduz exatamente o termo grego de onde vem a nossa palavra mártir. Portanto, apesar de todo esse sofrimento, os cristãos são convidados a perseverar na fé, sabendo que o Deus que se assenta no trono do universo está atento ao martírio do seu povo. Apesar de, para a maioria de nós, ainda ser de certa forma tranquilo confessar nossa fé em Cristo, a verdade é que neste momento, em vários lugares ao redor do mundo, há muitos cristãos repetindo os mesmos passos de Abel e Estevão, e se juntando a eles no grupo dos heróis da fé que tiveram suas vidas tiradas por confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu. E se você tem vontade de aprofundar o seu conhecimento na Palavra de Deus de uma forma organizada e objetiva, você pode participar do nosso curso de Teologia Online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um mártir basicamente é alguém que vai até as últimas consequências pela sua fé. O mártir abre mão de sua própria vida, mas não renuncia à sua fidelidade. Na Bíblia há muitos mártires, mas esse rastro de sangue inocente derramado começou com um homem que foi morto injustamente dentro de sua própria família por causa de seu relacionamento com Deus. E depois de milhares de anos, outro mártir também ficou marcado na história como o primeiro cristão a ter sido martirizado na Bíblia. Embora tenham vivido em épocas e culturas completamente diferentes, esses dois homens tiveram em comum o bom testemunho de obediência e de uma vida comprometida com a vontade do Senhor. Saudações, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo eu vou te explicar quem foi o primeiro mártir da Bíblia e também quem foi o primeiro mártir da igreja. E juntos vamos entender o que podemos aprender com as histórias desses dois homens. De acordo com o livro de Gênesis, Abel foi o primeiro mártir. Ele acabou sendo morto por seu próprio irmão, Caim, em um ato de inveja e raiva. E a morte de Abel foi um marco significativo, pois representou o primeiro assassinato da história e o primeiro caso de martírio por causa da justiça e da fé registrado nas Escrituras. A Bíblia relata que Abel teve uma vida de retidão e obediência a Deus. Ele ofereceu ao Senhor o melhor de suas ovelhas, enquanto seu irmão, Caim, ofereceu frutos da terra. Então, a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Consequentemente, Caim foi dominado por um sentimento de ciúme e ira, que culminou no assassinato de Abel, tornando-o o primeiro mártir da Bíblia. Muitos estudiosos argumentam que o fato de Caim ter oferecido frutos da terra, ao contrário de seu irmão que ofereceu uma oferta de sangue, não deve ter sido o verdadeiro problema da adoração de Caim. Afinal, essas ofertas eram condizentes com as ocupações dos dois irmãos. Na verdade, o texto bíblico parece indicar que o grande problema de Caim estava no seu interior. Parece que ele não estimava de maneira adequada a comunhão com Deus e tentou cultuar ao Senhor de uma forma reprovável. Nesse sentido, a morte de Abel foi resultado direto de sua retidão e fé em Deus, e a rejeição de Caim foi resultado de sua atitude pecaminosa. Inclusive,
O escritor de Hebreus, no capítulo 11 de sua epístola, observou que foi pela fé que Abel ofereceu uma oferta maior que a de Caim e alcançou um testemunho que agradou ao Senhor. Mas enquanto Abel, o primeiro mártir da Bíblia, viveu no início da história humana, por outro lado, um homem chamado Estevão viveu no período do Novo Testamento e é reconhecido como o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja primitiva em Jerusalém para servir às viúvas e aos necessitados. Estevão era um homem conhecido por sua fé e capacitação pelo poder do Espírito Santo e realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele pregava o evangelho de Cristo com muita sabedoria e sua pregação sobre Jesus atraiu a ira dos líderes religiosos da época. Em outras palavras, o martírio de Estevão ocorreu num contexto de perseguição promovida pela liderança judaica do primeiro século. Estevão foi acusado falsamente e levado ao Sinédrio, que era uma espécie de corte judaica, e ali ele proferiu um poderoso discurso relembrando a história de Israel e acusando os líderes de matarem o Messias. E para muitos, esse discurso de Estevão foi um dos maiores sermões já pregados na história da igreja. Então, enfurecidos, os líderes judaicos arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte, tornando-o o primeiro mártir da igreja cristã de quem se tem notícias. Inclusive, nesse contexto, o fariseu Saulo de Tarso, que posteriormente se tornou o maior líder da história do cristianismo, consentiu no martírio de Estevão. E para entendermos a importância de Abel e Estevão como mártires, é essencial considerarmos o contexto mais amplo da história bíblica. Desde o início, Deus estabeleceu padrões de justiça e retidão. E Abel, ao oferecer a Deus o melhor de suas ovelhas, demonstrou sua fé e obediência, enquanto Caim, movido pelo ciúme, cometeu o primeiro assassinato. Da mesma forma, Estevão, ao pregar a palavra de Deus, não teve sua vida por preciosa em detrimento da proclamação do Evangelho, ao ter de enfrentar a oposição dos líderes religiosos. Sua fidelidade e coragem em proclamar a verdade, mesmo diante da morte, o estabeleceram como um exemplo para todos os cristãos. Inclusive, o testemunho de Estevão e sua morte marcaram o início de uma era de perseguição à igreja. Seu martírio também serviu como lição a respeito do custo do discipulado e da fidelidade a Cristo, bem como da importância de permanecer firme na fé, independentemente das circunstâncias. Mas a verdade é que a história do povo de Deus é uma história de mártires. Desde o período do Antigo Testamento, muitas pessoas foram privadas de suas vidas neste mundo por não aceitarem negociar seu compromisso com o Senhor. Dessa forma, ao longo do registro bíblico e da história da igreja cristã, muitas outras pessoas seguiram os passos de Abel e Estevão, sacrificando suas vidas por causa de sua fé em Deus. Tem algo que o mundo tenta esconder, mas precisa ser dito. Nenhuma outra religião no mundo produziu tantos mártires como o cristianismo. E isto já era esperado, considerando que o próprio Senhor Jesus Cristo morreu crucificado, e quase todos os seus apóstolos que lideraram a igreja em seus primeiros anos também foram martirizados. De forma geral, esses mártires, com sua coragem e determinação, servem como exemplos inspiradores para todos os cristãos ao redor do mundo. Eles nos lembram da importância de permanecer fiel a Deus, mesmo diante das adversidades e perseguições. No entanto, é importante que se saiba que o sangue desses mártires não ficará impune. Desde Abel, o primeiro mártir da Bíblia, do qual até mesmo o Senhor Jesus Cristo deu testemunho dele como um modelo de mártir que sofreu por sua fé, há um clamor a Deus para que a justiça seja feita contra aqueles que derramaram sangue inocente. No livro do Apocalipse, por exemplo, o apóstolo João teve a visão das almas dos mártires que clamam por justiça diante do trono de Deus. Nessa visão, João viu que esses mártires receberam vestes brancas, sinal de pureza e justiça, e foram encorajados a esperar um pouco mais de tempo até que se completasse o número daqueles que seriam martirizados por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Isto significa que há um número estabelecido de pessoas que deverão padecer pela causa do Evangelho. Curiosamente,
Na Bíblia, Cristo chama seus seguidores para serem suas testemunhas diante do mundo. E se você não sabe, a palavra testemunha traduz exatamente o termo grego de onde vem a nossa palavra mártir. Portanto, apesar de todo esse sofrimento, os cristãos são convidados a perseverar na fé, sabendo que o Deus que se assenta no trono do universo está atento ao martírio do seu povo. Apesar de, para a maioria de nós, ainda ser de certa forma tranquilo confessar nossa fé em Cristo, a verdade é que neste momento, em vários lugares ao redor do mundo, há muitos cristãos repetindo os mesmos passos de Abel e Estevão, e se juntando a eles no grupo dos heróis da fé que tiveram suas vidas tiradas por confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu. E se você tem vontade de aprofundar o seu conhecimento na Palavra de Deus de uma forma organizada e objetiva, você pode participar do nosso curso de Teologia Online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um mártir basicamente é alguém que vai até as últimas consequências pela sua fé. O mártir abre mão de sua própria vida, mas não renuncia à sua fidelidade. Na Bíblia há muitos mártires, mas esse rastro de sangue inocente derramado começou com um homem que foi morto injustamente dentro de sua própria família por causa de seu relacionamento com Deus. E depois de milhares de anos, outro mártir também ficou marcado na história como o primeiro cristão a ter sido martirizado na Bíblia. Embora tenham vivido em épocas e culturas completamente diferentes, esses dois homens tiveram em comum o bom testemunho de obediência e de uma vida comprometida com a vontade do Senhor. Saudações, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo eu vou te explicar quem foi o primeiro mártir da Bíblia e também quem foi o primeiro mártir da igreja. E juntos vamos entender o que podemos aprender com as histórias desses dois homens. De acordo com o livro de Gênesis, Abel foi o primeiro mártir. Ele acabou sendo morto por seu próprio irmão, Caim, em um ato de inveja e raiva. E a morte de Abel foi um marco significativo, pois representou o primeiro assassinato da história e o primeiro caso de martírio por causa da justiça e da fé registrado nas Escrituras. A Bíblia relata que Abel teve uma vida de retidão e obediência a Deus. Ele ofereceu ao Senhor o melhor de suas ovelhas, enquanto seu irmão, Caim, ofereceu frutos da terra. Então, a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Consequentemente, Caim foi dominado por um sentimento de ciúme e ira, que culminou no assassinato de Abel, tornando-o o primeiro mártir da Bíblia. Muitos estudiosos argumentam que o fato de Caim ter oferecido frutos da terra, ao contrário de seu irmão que ofereceu uma oferta de sangue, não deve ter sido o verdadeiro problema da adoração de Caim. Afinal, essas ofertas eram condizentes com as ocupações dos dois irmãos. Na verdade, o texto bíblico parece indicar que o grande problema de Caim estava no seu interior. Parece que ele não estimava de maneira adequada a comunhão com Deus e tentou cultuar ao Senhor de uma forma reprovável. Nesse sentido, a morte de Abel foi resultado direto de sua retidão e fé em Deus, e a rejeição de Caim foi resultado de sua atitude pecaminosa. Inclusive, o escritor de Hebreus, no capítulo 11 de sua epístola, observou que foi pela fé que Abel ofereceu uma oferta maior que a de Caim e alcançou um testemunho que agradou ao Senhor. Mas enquanto Abel, o primeiro mártir da Bíblia, viveu no início da história humana, por outro lado, um homem chamado Estevão viveu no período do Novo Testamento e é reconhecido como o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja primitiva em Jerusalém para servir às viúvas e aos necessitados. Estevão era um homem conhecido por sua fé e capacitação pelo poder do Espírito Santo, e realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele pregava o Evangelho de Cristo com muita sabedoria, e sua pregação sobre Jesus atraiu a ira dos líderes religiosos da época. Em outras palavras,
o martírio de Estevão ocorreu num contexto de perseguição promovida pela liderança judaica do primeiro século. Estevão foi acusado falsamente e levado ao Sinédrio, que era uma espécie de corte judaica, e ali ele proferiu um poderoso discurso relembrando a história de Israel e acusando os líderes de matarem o Messias. E para muitos, esse discurso de Estevão foi um dos maiores sermões já pregados na história da igreja. Então, enfurecidos, os líderes judaicos arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte, tornando-o o primeiro mártir da igreja cristã de quem se tem notícias. Inclusive, nesse contexto, o fariseu Saulo de Tarso, que posteriormente se tornou o maior líder da história do cristianismo, consentiu no martírio de Estevão. E para entendermos a importância de Abel e Estevão como mártires, é essencial considerarmos o contexto mais amplo da história bíblica. Desde o início, Deus estabeleceu padrões de justiça e retidão. E Abel, ao oferecer a Deus o melhor de suas ovelhas, demonstrou sua fé e obediência, enquanto Caim, movido pelo ciúme, cometeu o primeiro assassinato. Da mesma forma, Estevão, ao pregar a palavra de Deus, não teve sua vida por preciosa em detrimento da proclamação do Evangelho, ao ter de enfrentar a oposição dos líderes religiosos. Sua fidelidade e coragem em proclamar a verdade, mesmo diante da morte, o estabeleceram como um exemplo para todos os cristãos. Inclusive, o testemunho de Estevão e sua morte marcaram o início de uma era de perseguição à igreja. Seu martírio também serviu como lição a respeito do custo do discipulado e da fidelidade a Cristo, bem como da importância de permanecer firme na fé, independentemente das circunstâncias. Mas a verdade é que a história do povo de Deus é uma história de mártires. Desde o período do Antigo Testamento, muitas pessoas foram privadas de suas vidas neste mundo por não aceitarem negociar seu compromisso com o Senhor. Dessa forma, ao longo do registro bíblico e da história da igreja cristã, muitas outras pessoas seguiram os passos de Abel e Estevão, sacrificando suas vidas por causa de sua fé em Deus. Tem algo que o mundo tenta esconder, mas precisa ser dito. Nenhuma outra religião no mundo produziu tantos mártires como o cristianismo. E isto já era esperado, considerando que o próprio Senhor Jesus Cristo morreu crucificado, e quase todos os seus apóstolos que lideraram a igreja em seus primeiros anos também foram martirizados. De forma geral, esses mártires, com sua coragem e determinação, servem como exemplos inspiradores para todos os cristãos ao redor do mundo. Eles nos lembram da importância de permanecer fiel a Deus, mesmo diante das adversidades e perseguições. No entanto, é importante que se saiba que o sangue desses mártires não ficará impune. Desde Abel, o primeiro mártir da Bíblia, do qual até mesmo o Senhor Jesus Cristo deu testemunho dele como um modelo de mártir que sofreu por sua fé, há um clamor a Deus para que a justiça seja feita contra aqueles que derramaram sangue inocente. No livro do Apocalipse, por exemplo, o apóstolo João teve a visão das almas dos mártires que clamam por justiça diante do trono de Deus. Nessa visão, João viu que esses mártires receberam vestes brancas, sinal de pureza e justiça, e foram encorajados a esperar um pouco mais de tempo até que se completasse o número daqueles que seriam martirizados por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Isto significa que há um número estabelecido de pessoas que deverão padecer pela causa do Evangelho. Curiosamente, na Bíblia, Cristo chama seus seguidores para serem suas testemunhas diante do mundo. E se você não sabe, a palavra testemunha traduz exatamente o termo grego de onde vem a nossa palavra mártir. Portanto, apesar de todo esse sofrimento, os cristãos são convidados a perseverar na fé, sabendo que o Deus que se assenta no trono do universo está atento ao martírio do seu povo. Apesar de, para a maioria de nós, ainda ser de certa forma tranquilo confessar nossa fé em Cristo, a verdade é que neste momento, em vários lugares ao redor do mundo, há muitos cristãos repetindo os mesmos passos de Abel e Estevão, e se juntando a eles no grupo dos heróis da fé que tiveram suas vidas tiradas por confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
E se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu. E se você tem vontade de aprofundar o seu conhecimento na Palavra de Deus de uma forma organizada e objetiva, você pode participar do nosso curso de Teologia Online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um mártir basicamente é alguém que vai até as últimas consequências pela sua fé. O mártir abre mão de sua própria vida, mas não renuncia à sua fidelidade. Na Bíblia há muitos mártires, mas esse rastro de sangue inocente derramado começou com um homem que foi morto injustamente dentro de sua própria família por causa de seu relacionamento com Deus. E depois de milhares de anos, outro mártir também ficou marcado na história como o primeiro cristão a ter sido martirizado na Bíblia. Embora tenham vivido em épocas e culturas completamente diferentes, esses dois homens tiveram em comum o bom testemunho de obediência e de uma vida comprometida com a vontade do Senhor. Saudações, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo eu vou te explicar quem foi o primeiro mártir da Bíblia e também quem foi o primeiro mártir da igreja. E juntos vamos entender o que podemos aprender com as histórias desses dois homens. De acordo com o livro de Gênesis, Abel foi o primeiro mártir. Ele acabou sendo morto por seu próprio irmão, Caim, em um ato de inveja e raiva. E a morte de Abel foi um marco significativo, pois representou o primeiro assassinato da história e o primeiro caso de martírio por causa da justiça e da fé registrado nas Escrituras. A Bíblia relata que Abel teve uma vida de retidão e obediência a Deus. Ele ofereceu ao Senhor o melhor de suas ovelhas, enquanto seu irmão Caim ofereceu frutos da terra. Então, a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Consequentemente, Caim foi dominado por um sentimento de ciúme e ira, que culminou no assassinato de Abel, tornando-o o primeiro mártir da Bíblia. Muitos estudiosos argumentam que o fato de Caim ter oferecido frutos da terra, ao contrário de seu irmão que ofereceu uma oferta de sangue, não deve ter sido o verdadeiro problema da adoração de Caim. Afinal, essas ofertas eram condizentes com as ocupações dos dois irmãos. Na verdade, o texto bíblico parece indicar que o grande problema de Caim estava no seu interior. Parece que ele não estimava de maneira adequada a comunhão com Deus e tentou cultuar ao Senhor de uma forma reprovável. Nesse sentido, a morte de Abel foi resultado direto de sua retidão e fé em Deus, e a rejeição de Caim foi resultado de sua atitude pecaminosa. Inclusive, o escritor de Hebreus, no capítulo 11 de sua epístola, observou que foi pela fé que Abel ofereceu uma oferta maior que a de Caim e alcançou um testemunho que agradou ao Senhor. Mas enquanto Abel, o primeiro mártir da Bíblia, viveu no início da história humana, por outro lado, um homem chamado Estevão viveu no período do Novo Testamento e é reconhecido como o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja primitiva em Jerusalém para servir às viúvas e aos necessitados. Estevão era um homem conhecido por sua fé e capacitação pelo poder do Espírito Santo, e realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele pregava o Evangelho de Cristo com muita sabedoria, e sua pregação sobre Jesus atraiu a ira dos líderes religiosos da época. Em outras palavras, o martírio de Estevão ocorreu num contexto de perseguição promovida pela liderança judaica do primeiro século. Estevão foi acusado falsamente e levado ao Sinédrio, que era uma espécie de corte judaica, e ali ele proferiu um poderoso discurso relembrando a história de Israel e acusando os líderes de matarem o Messias. E para muitos, esse discurso de Estevão foi um dos maiores sermões já pregados na história da igreja. Então, enfurecidos, os líderes judaicos arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte, tornando-o o primeiro mártir da igreja cristã de quem se tem notícias. Inclusive, nesse contexto, o fariseu Saulo de Tarso, que posteriormente se tornou o maior líder da história do cristianismo, consentiu
no martírio de Estevão. E para entendermos a importância de Abel e Estevão como mártires, é essencial considerarmos o contexto mais amplo da história bíblica. Desde o início, Deus estabeleceu padrões de justiça e retidão. E Abel, ao oferecer a Deus o melhor de suas ovelhas, demonstrou sua fé e obediência, enquanto Caim, movido pelo ciúme, cometeu o primeiro assassinato. Da mesma forma, Estevão, ao pregar a palavra de Deus, não teve sua vida por preciosa em detrimento da proclamação do Evangelho, ao ter de enfrentar a oposição dos líderes religiosos. Sua fidelidade e coragem em proclamar a verdade, mesmo diante da morte, o estabeleceram como um exemplo para todos os cristãos. Inclusive, o testemunho de Estevão e sua morte marcaram o início de uma era de perseguição à igreja. Seu martírio também serviu como lição a respeito do custo do discipulado e da fidelidade a Cristo, bem como da importância de permanecer firme na fé, independentemente das circunstâncias. Mas a verdade é que a história do povo de Deus é uma história de mártires. Desde o período do Antigo Testamento, muitas pessoas foram privadas de suas vidas neste mundo por não aceitarem negociar seu compromisso com o Senhor. Dessa forma, ao longo do registro bíblico e da história da igreja cristã, muitas outras pessoas seguiram os passos de Abel e Estevão, sacrificando suas vidas por causa de sua fé em Deus. Tem algo que o mundo tenta esconder, mas precisa ser dito. Nenhuma outra religião no mundo produziu tantos mártires como o cristianismo. E isto já era esperado, considerando que o próprio Senhor Jesus Cristo morreu crucificado, e quase todos os seus apóstolos que lideraram a igreja em seus primeiros anos também foram martirizados. De forma geral, esses mártires, com sua coragem e determinação, servem como exemplos inspiradores para todos os cristãos ao redor do mundo. Eles nos lembram da importância de permanecer fiel a Deus, mesmo diante das adversidades e perseguições. No entanto, é importante que se saiba que o sangue desses mártires não ficará impune. Desde Abel, o primeiro mártir da Bíblia, do qual até mesmo o Senhor Jesus Cristo deu testemunho dele como um modelo de mártir que sofreu por sua fé, há um clamor a Deus para que a justiça seja feita contra aqueles que derramaram sangue inocente. No livro do Apocalipse, por exemplo, o apóstolo João teve a visão das almas dos mártires que clamam por justiça diante do trono de Deus. Nessa visão, João viu que esses mártires receberam vestes brancas, sinal de pureza e justiça, e foram encorajados a esperar um pouco mais de tempo até que se completasse o número daqueles que seriam martirizados por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Isto significa que há um número estabelecido de pessoas que deverão padecer pela causa do Evangelho. Curiosamente, na Bíblia, Cristo chama seus seguidores para serem suas testemunhas diante do mundo. E se você não sabe, a palavra testemunha traduz exatamente o termo grego de onde vem a nossa palavra mártir. Portanto, apesar de todo esse sofrimento, os cristãos são convidados a perseverar na fé, sabendo que o Deus que se assenta no trono do universo está atento ao martírio do seu povo. Apesar de, para a maioria de nós, ainda ser de certa forma tranquilo confessar nossa fé em Cristo, a verdade é que neste momento, em vários lugares ao redor do mundo, há muitos cristãos repetindo os mesmos passos de Abel e Estevão, e se juntando a eles no grupo dos heróis da fé que tiveram suas vidas tiradas por confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu. E se você tem vontade de aprofundar o seu conhecimento na Palavra de Deus de uma forma organizada e objetiva, você pode participar do nosso curso de Teologia Online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um mártir basicamente é alguém que vai até as últimas consequências pela sua fé. O mártir abre mão de sua própria vida, mas não renuncia à sua fidelidade. Na Bíblia há muitos mártires, mas esse rastro de sangue inocente derramado começou com um homem que foi morto injustamente dentro de sua própria família por causa de seu relacionamento com Deus. E depois de milhares de anos,
outro mártir também ficou marcado na história como o primeiro cristão a ter sido martirizado na Bíblia. Embora tenham vivido em épocas e culturas completamente diferentes, esses dois homens tiveram em comum o bom testemunho de obediência e de uma vida comprometida com a vontade do Senhor. Saudações, meu nome é Daniel Conejeiro, sou professor de teologia e neste vídeo eu vou te explicar quem foi o primeiro mártir da Bíblia e também quem foi o primeiro mártir da igreja. E juntos vamos entender o que podemos aprender com as histórias desses dois homens. De acordo com o livro de Gênesis, Abel foi o primeiro mártir. Ele acabou sendo morto por seu próprio irmão, Caim, em um ato de inveja e raiva. E a morte de Abel foi um marco significativo, pois representou o primeiro assassinato da história e o primeiro caso de martírio por causa da justiça e da fé registrado nas Escrituras. A Bíblia relata que Abel teve uma vida de retidão e obediência a Deus. Ele ofereceu ao Senhor o melhor de suas ovelhas, enquanto seu irmão Caim ofereceu frutos da terra. Então, a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Consequentemente, Caim foi dominado por um sentimento de ciúme e ira, que culminou no assassinato de Abel, tornando-o o primeiro mártir da Bíblia. Muitos estudiosos argumentam que o fato de Caim ter oferecido frutos da terra, ao contrário de seu irmão que ofereceu uma oferta de sangue, não deve ter sido o verdadeiro problema da adoração de Caim. Afinal, essas ofertas eram condizentes com as ocupações dos dois irmãos. Na verdade, o texto bíblico parece indicar que o grande problema de Caim estava no seu interior. Parece que ele não estimava de maneira adequada a comunhão com Deus e tentou cultuar ao Senhor de uma forma reprovável. Nesse sentido, a morte de Abel foi resultado direto de sua retidão e fé em Deus, e a rejeição de Caim foi resultado de sua atitude pecaminosa. Inclusive, o escritor de Hebreus, no capítulo 11 de sua epístola, observou que foi pela fé que Abel ofereceu uma oferta maior que a de Caim e alcançou um testemunho que agradou ao Senhor. Mas enquanto Abel, o primeiro mártir da Bíblia, viveu no início da história humana, por outro lado, um homem chamado Estevão viveu no período do Novo Testamento e é reconhecido como o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja primitiva em Jerusalém para servir às viúvas e aos necessitados. Estevão era um homem conhecido por sua fé e capacitação pelo poder do Espírito Santo, e realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele pregava o Evangelho de Cristo com muita sabedoria, e sua pregação sobre Jesus atraiu a ira dos líderes religiosos da época. Em outras palavras, o martírio de Estevão ocorreu num contexto de perseguição promovida pela liderança judaica do primeiro século. Estevão foi acusado falsamente e levado ao Sinédrio, que era uma espécie de corte judaica, e ali ele proferiu um poderoso discurso relembrando a história de Israel e acusando os líderes de matarem o Messias. E para muitos, esse discurso de Estevão foi um dos maiores sermões já pregados na história da igreja. Então, enfurecidos, os líderes judaicos arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte, tornando-o o primeiro mártir da igreja cristã de quem se tem notícias. Inclusive, nesse contexto, o fariseu Saulo de Tarso, que posteriormente se tornou o maior líder da história do cristianismo, consentiu no martírio de Estevão. E para entendermos a importância de Abel e Estevão como mártires, é essencial considerarmos o contexto mais amplo da história bíblica. Desde o início, Deus estabeleceu padrões de justiça e retidão. E Abel, ao oferecer a Deus o melhor de suas ovelhas, demonstrou sua fé e obediência, enquanto Caim, movido pelo ciúme, cometeu o primeiro assassinato. Da mesma forma, Estevão, ao pregar a palavra de Deus, não teve sua vida por preciosa em detrimento da proclamação do Evangelho, ao ter de enfrentar a oposição dos líderes religiosos. Sua fidelidade e coragem em proclamar a verdade, mesmo diante da morte, o estabeleceram como um exemplo para todos os cristãos. Inclusive,
O testemunho de Estevão e sua morte marcaram o início de uma era de perseguição à igreja. Seu martírio também serviu como lição a respeito do custo do discipulado e da fidelidade a Cristo, bem como da importância de permanecer firme na fé, independentemente das circunstâncias. Mas a verdade é que a história do povo de Deus é uma história de mártires. Desde o período do Antigo Testamento, muitas pessoas foram privadas de suas vidas neste mundo por não aceitarem negociar seu compromisso com o Senhor. Dessa forma, ao longo do registro bíblico e da história da igreja cristã, muitas outras pessoas seguiram os passos de Abel e Estevão, sacrificando suas vidas por causa de sua fé em Deus. Tem algo que o mundo tenta esconder, mas precisa ser dito. Nenhuma outra religião no mundo produziu tantos mártires como o cristianismo. E isto já era esperado, considerando que o próprio Senhor Jesus Cristo morreu crucificado, e quase todos os seus apóstolos que lideraram a igreja em seus primeiros anos também foram martirizados. De forma geral, esses mártires, com sua coragem e determinação, servem como exemplos inspiradores para todos os cristãos ao redor do mundo. Eles nos lembram da importância de permanecer fiel a Deus, mesmo diante das adversidades e perseguições. No entanto, é importante que se saiba que o sangue desses mártires não ficará impune. Desde Abel, o primeiro mártir da Bíblia, do qual até mesmo o Senhor Jesus Cristo deu testemunho dele como um modelo de mártir que sofreu por sua fé, há um clamor a Deus para que a justiça seja feita contra aqueles que derramaram sangue inocente. No livro do Apocalipse, por exemplo, o apóstolo João teve a visão das almas dos mártires que clamam por justiça diante do trono de Deus. Nessa visão, João viu que esses mártires receberam vestes brancas, sinal de pureza e justiça, e foram encorajados a esperar um pouco mais de tempo até que se completasse o número daqueles que seriam martirizados por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Isto significa que há um número estabelecido de pessoas que deverão padecer pela causa do Evangelho. Curiosamente, na Bíblia, Cristo chama seus seguidores para serem suas testemunhas diante do mundo. E se você não sabe, a palavra testemunha traduz exatamente o termo grego de onde vem a nossa palavra mártir. Portanto, apesar de todo esse sofrimento, os cristãos são convidados a perseverar na fé, sabendo que o Deus que se assenta no trono do universo está atento ao martírio do seu povo. Apesar de, para a maioria de nós, ainda ser de certa forma tranquilo confessar nossa fé em Cristo, a verdade é que neste momento, em vários lugares ao redor do mundo, há muitos cristãos repetindo os mesmos passos de Abel e Estevão, e se juntando a eles no grupo dos heróis da fé que tiveram suas vidas tiradas por confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu. E se você tem vontade de aprofundar o seu conhecimento na Palavra de Deus de uma forma organizada e objetiva, você pode participar do nosso curso de Teologia Online, com videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.